Terminaram as operações de busca e salvamento nos escombros do prédio residencial em Dnipro, alvo de um ataque russo. Antigo eurodeputado Pier António Panzeri vai colaborar com a justiça belga no caso de corrupção no Parlamento Europeu em troca de uma redução da pena de prisão. Depressão Fiane e anticiclone dos Açores empurram frente polar para a Europa. Temperaturas descem para valores negativos e neve cobre o continente. Terminaram as operações de busca e salvamento nos escombros do prédio residencial atingido por um míssil russo na cidade ucraniana de Dnipro. Pelo menos 45 pessoas morreram, entre elas crianças, e há registro de pelo menos 79 feridos. 19 pessoas continuam desaparecidas. Katerina, a filha de Mykola, e a família viviam neste bloco de apartamentos. Ela foi levada para o hospital. O marido e o filho de 11 meses continuam em parte incerta. Olhar para o apartamento que já não está lá, onde estavam os meus filhos, o meu neto que morreu naquele momento. Maldito Putin e toda a sua escumalha. Os funerais das vítimas começaram esta terça-feira. Entretanto, na Rússia surgiu um raro sinal público de empatia com a Ucrânia. Em Moscovo foi erguido um memorial improvisado perto do monumento de um escritor para homenagear as vítimas deste ataque. O Kremlin continua a negar que o seu alvo seria o edifício. Em Bruxelas continuam as conversações sobre a guerra. Os ministros das Finanças e da Economia da União Europeia reuniram-se esta terça-feira para discutir o impacto económico e financeiro do conflito. E os eurodeputados votam na quinta-feira uma resolução relacionada com a criação de um tribunal especial para julgar a Rússia pelo crime de agressão contra a Ucrânia. O ex-eurodeputado socialista italiano Pier António Panzeri assinou um acordo de arrependimento com as autoridades belgas. A figura central no escândalo de corrupção no Parlamento Europeu vai revelar dados cruciais em troca de uma sentença reduzida, de acordo com um comunicado do Ministério Público Federal da Bélgica. É uma das 4 pessoas em prisão preventiva, juntamente com Eva Kaili, ex-presidente do Parlamento Europeu, o companheiro desta e ainda um dos seus antigos colaboradores. Panzeri, que exerceu 3 mandatos seguidos no Parlamento, no total de 15 anos, fundou uma organização não governamental que terá usado como fachada da atividade criminosa. O suspeito deverá explicar como é que a organização funcionava, quais as disposições financeiras e as pessoas envolvidas. A decisão de Panzeri de cooperar com as autoridades belgas poderá ser uma janela para acelerar os desenvolvimentos deste enorme escândalo de corrupção. Esperemos que surjam mais nomes e que nos aproximemos da verdade o mais depressa possível. É a segunda vez na história jurídica belga que este tipo de memorando de arrependimento é assinado, sendo inspirado em legislação italiana para processar grandes líderes da máfia. De acordo com Laurent Kenne, advogado de Panzeri, o seu cliente receberá uma pena de 5 anos, mas a parte que exceder 1 ano será suspensa. Disse ainda que a pena de prisão efetiva poderá ser parcialmente cumprida com vigilância eletrónica no domicílio. Bens avaliados num milhão de euros serão confiscados e terá de pagar uma multa. Os protestos na aldeia alemã de Lutzerat por causa da exploração de uma mina de carvão continuam e desta vez Greta Thunberg estava no meio dos manifestantes e foi afastada do local pela polícia. Segundo os agentes, um grupo de cerca de 50 manifestantes aproximou-se da mina e não quis sair, apesar de vários apelos nesse sentido. Todas as pessoas do grupo foram levadas para longe e foram temporariamente detidas para determinar as suas identidades. A ativista sueca juntou-se aos protestos no final da semana passada e no domingo foi expulsa da manifestação pelas autoridades. Esta terça-feira foi fotografada a sorrir no autocarro da polícia, pouco depois de ser detida. Mais de 35 mil pessoas protestaram nos últimos dias em Lutzerat contra a expansão de uma mina de carvão a céu aberto que irá ocupar a aldeia e as zonas rurais circundantes. Uma farsa que nada tem a ver com justiça. É assim que Svetlana Tikhanovskaya classifica o julgamento à revelia que começou esta terça-feira na Bielorrússia.
a milhas de distância, em Davos, na Suíça, disse que é só mais um ajuste de contas do presidente Alexander Lukashenko que cairá em saco roto. Classificaria isto como um suposto julgamento, porque não tem nada a ver com a justiça do nosso país. Todos estes julgamentos são uma vingança contra aqueles que se opõem ao regime de Alexander Lukashenko ou se opõem à guerra na Ucrânia. Por isso não estou à espera de nada. Serei condenada a anos e anos de prisão. O juiz vai me condenar ao número de anos que lhe for ordenado. Rosto da oposição bielorrussa, Tikhanovskaya está exilada na Lituânia, mas tem corrido mundo a alertar sobre o que se passa no seu país. Candidata às presidenciais de 2020, contestou os resultados e alegou fraude, mobilizou protestos reprimidos pela força bruta do regime. Acabou acusada de alta traição, conspiração para tomar o poder e criação de organização extremista. Como ela, também Andrzej Poczobut, jornalista e militante de minoria polaca, começou a ser julgado recentemente, bem como jornalistas do maior meio de comunicação independente do país e figuras de proa do Centro de Direitos Humanos Viasna. Os sindicatos franceses estão a preparar-se para uma jornada de greve nacional. Na quinta-feira, esperam levar o país a uma paralisação completa. Na contagem decrescente, esta terça-feira, centenas de pessoas marcharam pelo centro de Marselha. Munidas de tochas e cartazes, mostraram-se contra a reforma das pensões anunciada pelo governo. A idade mínima de reforma passa dos 62 para os 64 anos e grande parte dos atuais regimes especiais é eliminada. Não há volta a dar, garantiu a primeira-ministra francesa na Assembleia Nacional. O número de trabalhadores em relação ao número de reformados está a diminuir. Em 2005 havia 2 trabalhadores por cada reformado, hoje são 1,7 e amanhã 1,5. Por isso temos de restabelecer o equilíbrio do nosso sistema de pensões. A esquerda opõe-se à iniciativa do governo, o executivo conta com o apoio da direita e lembra que a medida faz parte do programa eleitoral com o qual o presidente Emmanuel Macron foi reeleito. Lucille Randon, a pessoa mais velha do mundo, morreu esta terça-feira aos 118 anos de idade, numa casa de repouso em Toulon, no sul de França. Era freira de nacionalidade francesa e era conhecida por Irmã André. Lucille nasceu em 1904 e dedicou a sua vida a ajudar os outros, tendo trabalhado em vários hospitais. O título de pessoa mais velha do mundo é agora de Maria Morera, uma espanhola de 115 anos. A Península Ibérica está a ser afetada por uma frente polar trazida pela Depressão Fiena em conjunto com o anticiclone dos Açores. As autoridades de Portugal e Espanha colocaram em alerta as regiões costeiras devido a um temporal marítimo. Mais para o interior, prevê-se uma queda das temperaturas para valores negativos na madrugada desta quarta-feira e mais queda de neve. Uma noite maravilhosa, mas estamos presos aqui. Sem pneus de neve não conseguimos passar. O frio estende-se mais para leste, com França, Irlanda e Reino Unido a cobrirem-se de branco. A neve e o gelo vêm logo depois do continente europeu registar temperaturas elevadas para a época. A Finlândia, por exemplo, tem de lidar com inundações generalizadas relacionadas com o derretimento da neve, conjugado com fortes chuvas. Seca severa, vagas de calor sem precedentes, incêndios ou inundações. Os cientistas alertam para o regresso provável do fenómeno climático El Niño mais para o final deste ano, a par de um agravamento do clima extremo. De acordo com o jornal britânico The Guardian, antevêem que as temperaturas possam aumentar 1,5 graus Celsius no mundo. Foi este o cenário em 2016, o ano mais quente de sempre em todo o mundo, impulsionado pelo El Niño. O fenómeno provoca um aquecimento anormal de uma gigantesca massa oceânica que cobre uma vasta área do Oceano Pacífico Central e Oriental. Os últimos 3 anos têm sido marcados pelo fenómeno inverso Laninha, que limitou a subida das temperaturas, apesar de se terem batido recordes em 2022. Os cientistas estimam que, como o fenómeno acontecerá no final deste ano, terá efeitos ainda em 2024
o que significa que também é provável que no próximo ano se estabeleça um novo recorde de temperatura global.